Você provavelmente já ouviu falar que vai chegar tão longe quanto o seu esforço e o seu talento puder te levar. Mas você sabe de onde vem isso? Você sabe o que é meritocracia? É claro que o debate de meritocracia, ele é muito amplo, né? Ele traz muitos assuntos. A nossa intenção aqui não é de nenhuma forma encerrar esse assunto, mas talvez levantar alguns pontos que são bem interessantes para a nossa reflexão. E aí, além dos pontos iniciais que o Paulo trouxe na abertura, sobre o seu esforço e sobre o seu talento, tem um outro aspecto do conceito de meritocracia que é importante que a gente entenda e que às vezes fica um pouco esquecido. Porque além do seu esforço e do seu talento, a ideia de meritocracia pressupõe que aquela organização, que aquela sociedade vai estabelecer um ponto de partida parecido com as pessoas, ou seja, ela vai proporcionar determinadas situações sociais em vários âmbitos diferentes para que aquelas pessoas tenham mais ou menos as mesmas oportunidades, mais ou menos os mesmos conceitos de vida. E aí a gente já começa a estranhar um pouco esse debate, ou pelo menos esse conceito inicial, e talvez achá-lo, quem sabe, um pouco utópico, porque será que a gente realmente consegue estabelecer lugares parecidos de partida para os outros? Talvez você ache que sim, mas vale a pena a gente começar a olhar para alguns pontos e perceber que, de repente, é um pouco mais difícil do que parece. É interessante, né, que você falou que esse primeiro aspecto da meritocracia, né, que é proporcionar condições igualitárias, é uma parte que a gente meio que esquece, né? Não é uma parte que a gente meio que esquece, é uma parte que a gente literalmente aboliu, né? O que fica da meritocracia é, você chega até onde o seu mérito lhe permite e ponto. Dorme enquanto os outros trabalham enquanto os outros dormem, né? Exatamente. Né? Só que isso parece muito bonito, né? Parece muito bacana. Eu acho que a meritocracia ela deve ter sido inventada por uma pessoa que teve todas as condições do mundo e 2, conseguiu chegar a um patamar de vida que ela se sentia bastante satisfeita. Porque a meritocracia ela é um lema, vamos dizer assim, que ele funciona muito bem para quem está bem de vida, né? Você pensa assim, nossa, olha só, eu tenho 30 anos, sou dono de uma empresa, tenho carro do ano, né? E tudo graças ao meu esforço. Logo, se eu conseguir, todo mundo pode conseguir. É um discurso que é muito interessante para quem chegou lá, né? Para quem teve todas as oportunidades do mundo e chegou lá. O problema é que esse discurso só é interessante para essa pessoa. Porque se você para pensar, se você vê toda a trajetória dela, você vai ver que não, ela não está ali por mérito dela, ou ela não está ali apenas por mérito dela. Porque a meritocracia, ou a ausência da meritocracia, não tira ou coloca o seu mérito naquilo. O seu mérito ele vai existir ou não vai existir independente da meritocracia. O que você faz para conseguir alguma coisa é mérito seu. Só que você tem que entender que na sua vida nada é só mérito seu. E quando a gente começa a cavucar um pouco mais a fundo, a gente começa a perceber que na maioria das vezes as coisas são um último mérito nosso, né? Elas são tudo e por último elas são algum mérito meu, né? A cereja é o seu esforço. É o meu esforço. A bola chegou pra você dentro da área, se fazer o gol é teu, mas até chegar na área... Exatamente. Então, assim, só que a gente esquece tudo isso, porque o importante é quem bateu, né? O importante é quem fez o gol, o importante é quem finalizou a jogada, né? E a gente tem muito isso, né? Esse pensamento até muito imediatista mesmo, eu cheguei até ali, se eu cheguei até ali, o mérito é meu, foi um esforço meu. Isso não é verdade. Você não vive sozinho, você não vive numa bolha, você não vive isolado, você não vive numa ilha. Você é resultado daquilo que você faz, você é resultado daquilo que as outras pessoas ao seu redor fazem, você é resultado daquilo que você permite que os outros façam também com você, e você é resultado das condições externas e internas que permeiam a sua existência. Então você é um amálgama, você é um produto final de inúmeros elementos. Então, dizer que você conseguiu conquistar alguma coisa na sua vida por mérito próprio, exclusivamente por mérito próprio, ou que você fracassou na sua vida porque você foi preguiçoso, porque você não se esforçou bastante, porque você não se dedicou o máximo que deveria se dedicar, é no mínimo suspeito. Esse ponto que o Patrick trouxe para a gente debater logo nesse momento, é interessante a gente apontar algumas coisas. A primeira dessas coisas é, que o Patrick muito bem falou, mas é sempre importante a gente destacar. Nós não somos frutos do meio, mas também não somos frutos só de nós. Não significa que porque você nasceu em condições boas, você vai ser uma boa pessoa. Da mesma forma que não significa que você nasceu em condições ruins, que você vai ser uma pessoa ruim. Porém,
esse ambiente no qual você nasceu, esse ambiente no qual você cresceu, essas pessoas, essa situação na qual você se desenvolveu, elas vão te influenciar, positiva ou negativamente. Isso não significa que a pessoa que nasceu na favela, nasceu no gueto, nasceu na miséria, ela não seja uma boa pessoa e ela não possa se desenvolver e alcançar sucesso. Sim, ela pode, mas ela será uma exceção à regra, porque as condições nas quais ela cresceu são condições massacrantes, são condições que destroem muitas pessoas que ali estão. Não é porque um venceu que os outros não venceram porque não se esforçaram. Não, porque existem fatores ali que influenciam no sucesso dessa pessoa. E fatores que a gente pode falar, inclusive, sobre sorte. Oportunidades que nos são dadas, oportunidades que nos são tiradas, limites que nos são impostos ou são retirados. Da mesma forma, uma pessoa que nasce no chamado berço de ouro, ela tem muito mais chance de continuar vivendo no berço de ouro. Ah, mas Paulo, existem aquelas pessoas que vão à falência, que perdem tudo que os pais deixaram. Mas bota num gráfico, analisa quantas pessoas herdaram, que surgiram na classe média alta ou na classe alta e que no final da vida adulta não pertenciam mais à mesma categoria econômica. É uma minoria que desce. Da mesma forma que é uma minoria que sobe. Sim. Então, isso já mostra pra gente que o ambiente influencia. E como o Patrick e o João comentaram, o seu esforço inicial é a cereja do bolo. Não significa que é o sundae, que é o sorvete, que é a calda, que é tudo. Sim. Que existem essas outras coisas que fogem um pouco ao seu controle. O segundo ponto que a gente já pode destacar aqui, para continuar dando debate a esse assunto, é a ideia que, por exemplo, o João comentou sobre mas isso é uma visão tanto quanto utópica, achar que a gente consegue trazer as mesmas condições para todo mundo. Sim, você pode falar, verdade, pode ser uma visão utópica, mas se eu não me aproximar dessa utopia, ela nunca vai ser construída. Isso é verdade, mas a gente tem que saber como a gente vai chegar ali. Você para e pensa, eu vou dar a mesma escola para todo mundo. Todo mundo vai estar na mesma escola. Vai ter a pessoa de classe alta e a pessoa de classe baixa vão ter os mesmos professores. Estou dando a mesma condição. Será? A pessoa de classe baixa, ela tem que trabalhar. Às vezes ela não tem comida em casa. Às vezes ela tem problemas, ela não tem condições de estudar. A pessoa de classe alta faz cursinhos paralelos. Ou seja, o cenário no qual ela está inserida influencia esse ponto de partida. Sim. Será que a gente realmente consegue equiparar todo mundo? Isso não significa que a gente não deva tentar. Sim. Mas significa que existem muito mais coisas acontecendo do que só dar essa escola para todo mundo. Né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque é óbvio que a gente tem que tentar fazer com que os ideais da meritocracia se estabeleçam na sociedade. Por mais difícil que isso seja, ou enfim, talvez até impossível de maneira perfeita, de maneira plena. Mas isso tem que nos instigar a enxergar quais são os problemas da sociedade e trabalhar em cima deles, para que o máximo de pessoas possível consiga fazer com que o seu esforço, de fato, permita que elas transformem a sua vida. E eu entendo também que o discurso da meritocracia, pelo menos o discurso um pouco mais raso, ele é um discurso que ganha muito a gente, principalmente as pessoas que têm algum tipo de dificuldade ou que partem de um ponto que não é tão legal assim, porque se eu posso olhar para uma pessoa que foi a exceção, talvez eu possa acreditar que de repente eu posso ser aquela exceção também. Talvez isso seja um ponto para eu me agarrar, para falar, não, eu consigo transformar a minha vida independente da minha situação. E a gente não está falando que você não consegue, a gente só está dizendo que a gente precisa olhar para as outras pessoas e parar de dizer para elas que se elas não conseguiram alcançar aquilo que elas querem, elas não queriam tanto assim, elas não se esforçaram tanto assim, elas são preguiçosas, porque isso, muito pelo contrário, porque isso ao invés de ajudar, vai atrapalhar ainda mais. Isso vai fazer com que elas tenham uma visão própria ainda pior, o que não é verdade, o que não faz sentido. Eles precisam entender os contextos, e se eu, por outro lado, sou uma pessoa que tive um ponto de partida muito melhor, o que será que eu posso fazer? De repente, a partir do ideal de meritocracia que para mim faz sentido, o que eu posso fazer para fazer com que o esforço daquela outra pessoa seja de fato reconhecido?
O que eu posso fazer para facilitar o caminho daquelas outras pessoas, já que eu tive as oportunidades? É importante que a gente entenda, e talvez as grandes mentes que a gente teve na nossa humanidade entenderam isso. Se eles conseguiram descobrir coisas incríveis, se eles conseguiram chegar a pontos intelectuais ou a pontos de desenvolvimento pessoal muito grandes, foi porque antes deles vieram outras pessoas que pavimentaram aquele caminho, que desenvolveram um conhecimento, fosse individual, fosse da vida, ou fosse de fato científico, ou alguma coisa filosófica, que permitiram que eles chegassem até ali. Então, não tem como a gente construir coisas, seja no âmbito individual ou no âmbito coletivo, sem que a gente olhe para a nossa história, sem que a gente olhe para os outros que vieram antes de nós e perceba até onde eles conseguiram ir. Sem isso, a gente de fato não consegue caminhar muito. E mesmo que a gente consiga caminhar individualmente por conta de sair de um ponto de partida muito privilegiado, será que faz sentido? Será que isso é uma sociedade que realmente é benéfica para mim e para os outros? Será que isso é uma vida que vale a pena ser vivida? Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Até que ponto só pensar no meu mérito e viver a minha vida e construir as minhas coisas, ignorando completamente tudo que está ao meu redor, faz de fato sentido? É um exemplo que eu quero levar para as pessoas que me amam, para os meus filhos, para os meus netos, enfim. A gente precisa pensar para além da caixinha, a gente precisa pensar para além do que é só nosso. Isso que você trouxe, João, parece muito uma frase que o Newton disse. Ele fala, se eu consegui ver tão longe, foi porque eu me apoiei sobre os ombros de gigantes. Ou seja, ninguém consegue nada sozinho. Como o Patrick falou, o João falou e eu também já comentei. O nosso mérito é a cereja, é o seu esforço, é aquilo que você faz com base nas oportunidades que lhe são dadas. Isso não significa que se você falhar do ponto de vista social, ou seja, você não ascendeu, é culpa sua. Né? E isso é interessante a gente buscar esse discurso da culpa, esse discurso do seu esforço, que ele acaba sendo empregado de uma forma muito contrária ao ideal de uma sociedade. A sociedade só é sociedade porque ela tem pluralidades. A sociedade, ela é um coletivo, elas são várias pessoas, todos têm a sua busca, mas eles têm interesses em comum. No momento no qual eu apenas presto atenção no meu interesse, o Patrick no interesse dele, o João no interesse dele e você no seu interesse, a gente deixa de ser uma sociedade. Nós somos pessoas que estão no mesmo espaço, mas não estão vivendo como uma sociedade. Esse discurso meritocrático, que fala muito que você vai até onde você consegue, o seu esforço, trabalhe enquanto os outros dormem, né? O que você faz entre as 2 e as 4 da manhã? Está dormindo? Opção sua dormir. Tem alguém trabalhando, tem alguém fazendo alguma coisa. Desculpa, esse discurso nos afasta muito. Veja bem, é importante termos responsabilidade pelos nossos atos. É verdade, precisamos nos responsabilizar. Mas isso não significa que tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa. Da mesma forma que tudo que acontece com a gente não é responsabilidade do mundo. Né? Existe um meio termo ali. Mas até onde vai a minha responsabilidade e onde vai a responsabilidade da sociedade? Se eu não contribuo para a sociedade, eu posso reclamar que a sociedade não me ajuda? Pois é, fica a questão, né? A gente tem que saber viver em sociedade, de fato. Esse ponto que você colocou é muito interessante porque ele é um contraponto à meritocracia, né? A gente acho que já, nessa altura do vídeo, já ficou bem claro que a meritocracia é um pensamento falho, né? Para dizer o mínimo. Mas isso não significa que, então as pessoas, a gente está querendo dizer que as pessoas que nasceram em berço de ouro não têm dificuldades. Elas têm as dificuldades delas, todo ser humano tem dificuldade. Ou então que uma pessoa, que a meritocracia nunca ajudou uma pessoa a crescer na vida. Cara, talvez uma pessoa que acredita na meritocracia já tenha crescido na vida, até porque a meritocracia, ela te dá como o Paulo falou, né, a questão da responsabilidade, e ela faz você acreditar, embora seja uma grande ilusão, ela faz você acreditar que você é o único responsável pelo seu sucesso e fracasso. E de uma certa forma, é um pouco bom, por mais que seja uma ilusão, porque você pensa, então não preciso, se eu sou o único responsável pelo meu sucesso, logo eu tenho tudo que eu preciso pro meu sucesso. A minha vontade. E eu vou lá e faço acontecer. Isso é mentira, você sozinho não vai conseguir fazer nada. Mas pode ser que isso te dê um impulso inicial para que você realmente acredite em você e consiga chegar a algum lugar, consiga se transformar. O que a gente está querendo dizer é,
de tudo dá para tirar algum substrato útil, né? Só que isso não muda, né? O fato de você conseguir tirar algum aprendizado útil daquilo não faz com que aquilo se torne algo correto, não faz com que aquilo se torne algo legal. A meritocracia, ela não é algo legal, por mais que ela traga para nós alguns sensos bacanas, como o senso de responsabilidade. Ela é algo que só favorece a um pequeno grupo da sociedade e que com certeza se favorece bastante disso para que ela continue sendo propagada da forma que é, a ponto de que todos nós, sem parar para perceber, né, antes de parar para pensar, acreditamos que a meritocracia seja algo real, né? Acreditamos que isso de fato rege a vida e a sociedade, né? Não, isso não rege a vida e a sociedade. Se uma sociedade é regida por isso, como o Paulo falou, ela não é uma sociedade, ela é apenas um amontoado de pessoas. Porque uma sociedade tem que ser um lugar onde as pessoas cooperam, tem que ser um lugar onde aquele que tem mais dá mais. E não aquele que tem mais recebe mais daquele que tem menos, né? Como o Paulo falou, não é o que você faz das 2 às 4 horas da manhã. Tem gente que está trabalhando. É verdade, tem gente que está trabalhando, mas eu garanto que essa pessoa que está trabalhando das 2 às 4 da manhã, ela não vai mudar de vida. Mas com certeza o trabalho dela está sendo muito útil para alguma outra pessoa que está lucrando com isso. Então, não é você se matar, se sacrificar que vai fazer com que você mude de vida. É sim você criando estruturas, como o João falou, como o Paulo falou, estruturas que tentem sim diminuir a desigualdade, né? Tentem fazer com que todos estejam, a princípio, né, em condições igualitárias, sabendo que isso não é possível, mas se a gente busca isso, a gente tem a tendência a cada vez mais chegar próximo disso, mas mesmo em condições mais igualitárias, a meritocracia ainda não é uma realidade, porque a gente vive numa sociedade, a gente vive numa comunidade onde existem discrepâncias, existem até por habilidades pessoais de cada um, por capacidades de cada um, onde sempre vão haver diferenciações. E essas diferenciações têm que ser levadas em consideração para que o todo fique bem. Aquele que tem mais condições precisa entender que ele tem mais responsabilidade pelo bem coletivo do que aquele que tem menos. Não porque aquele que tem menos é preguiçoso e não fez por onde. É como se fosse um sistema de troca, né? No final das contas. Sim. Aquele que tem menos, aquilo que ele tem de menos também é fruto da sociedade, sim, ou seja, ele recebeu menos da sociedade do que aquele que tem mais. Sim. Logo, faz sentido aquele que tem mais devolver também para a sociedade aquilo que ele ganhou, né? Aquilo que ele ganhou. Sim, e romper com essa ideia de competitividade absurda que a gente vive, que também está muito relacionada à meritocracia, né? Essa ideia de que, tipo, se o meu mérito e o meu esforço vão me fazer chegar a algum lugar, significa que eu tenho que me esforçar mais do que o João, eu tenho que me esforçar mais que o Paulo, para que eu tenha frutos melhores do que o João e o Paulo. Então, toda essa ideia, você vê que todo esse sistema, ele de uma certa forma tem como única finalidade separar a sociedade para que de uma certa forma faça com que ela se torne mais débil, né? Verdade, e você começa a ver o reflexo disso na nossa juventude. Quantos jovens estão ficando mais ansiosos? Quantos jovens estão ficando mais depressivos? A questão do suicídio entre jovens. Será que não aconteceu nada na sociedade para que isso aconteça? Para que esses números aumentassem? Será que uma cobrança exacerbada, se aquilo você tem que entrar no berçário de ouro quando você é criança, porque se você não entrar no berçário de ouro, você não vai criar as conexões com as pessoas certas, porque você precisa fazer network desde o berçário, né? Para começar a fazer isso, né? Você tem que falar 5 idiomas até os 6 anos de idade, você tem que saber Excel, mais do que quem fez tocar Excel. 5 instrumentos diferentes. Você tem que fazer de tudo. Ou seja, você deixa de viver, você leva a sua vida para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é importante? Sim, ele faz parte da nossa vida. Mas existem outras coisas, como as trocas na sociedade, que são muito importantes. A gente precisa atentar a isso. A gente precisa criar espaços onde as pessoas possam conversar sobre essas coisas. E uma forma de criar um espaço para conversarmos sobre isso e outras coisas que alimentam a alma, não só alimentam o bolso, né, mas alimentam a alma, alimentam a mente, é que nós fundamos o Pedra de Afiar. É por isso que nós temos grupos de debate, é por isso que nós temos uma série de atividades que você pode conhecer um pouco mais em catarse.me/Pedra de Afiar e aprender um pouco mais a se deslocar dessa forma de viver. A gente vive numa sociedade que prega muita meritocracia. Aí você vai falar, mas se eu não for meritocrata, eu não tenho como viver nessa sociedade.
Isso é verdade. Mas você pode se transformar e, através da sua transformação, transformar outras pessoas com você e a gente diminuir esse afã meritocrático. Não eliminar a questão da responsabilidade, mas eliminar essa questão da separação entre as pessoas. Prestarmos mais atenção o quão grato nós devemos ser por tudo que nós recebemos pelo coletivo. Eu sou grato pelo que o Patrick me proporciona, pelo que o João me proporciona e pelo que você proporciona. E é por isso também que eu estou aqui, com eles, com você, fazendo esse programa, para devolver um pouco daquilo que eu recebo. Se a gente começa a pensar dessa forma, a gente se desenvolve cada vez mais. A gente faz com que a sociedade se torne de fato uma sociedade e não um amontoado de pessoas. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse debate, se você quer participar mais com a gente, deixe seu comentário aqui embaixo, fala um pouquinho pra gente do que você achou e aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo e clica no sininho aqui para receber outras notificações e participar desse debate sempre com a gente. E também compartilha para as pessoas que são a favor da meritocracia, para aquelas que acham que a meritocracia não faz tanto sentido assim, para que a gente possa aumentar cada vez mais o espaço de um debate saudável, de um debate seguro e que um debate que de fato faça com que a gente cresça como indivíduo e como sociedade. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.